barras são bastante repetitivos em termos de enunciado e em termos de equacionamento literal, ok? Tanto é, já adianto que este exercício terá um equacionamento literal exatamente igual ao exercício anterior. Ou seja, o equacionamento literal deste exercício que está na tela para você já é esse aqui, igualzinho, ok? Então, vamos lá. Então ele diz lá, as barras AB, BC e CD são articuladas entre si conforme ilustrado na figura. Pelas articulações A e D passam eixos fixos. No instante ilustrado, a barra B gira com velocidade angular de 8 radianos por segundo no sentido horário. Aí ele pede a velocidade angular da barra BC e a velocidade angular da barra CD. Pronto, então está aí o desenho. Então vamos começar a desenvolver o exercício do mesmo jeito que a gente desenvolveu os exercícios anteriores, ok? Então, um mecanismo de 3 barras e que a gente vai desenhar, então, em cima dessa figura aqui. Bom, então vamos lá. A barra B desenvolve rotação em torno de eixo fixo, a barra CD desenvolve rotação em torno de eixo fixo, então, muito provavelmente, a barra BC vai desenvolver movimento plano. Isso já está bem claro, né? Então vamos lá. Vamos estudar só a barra B. Então passa uma borracha mental no desenho, né, enxerga só o que está acontecendo com a barra B. Né? Então o que eu sei do enunciado? Eu sei que a barra B gira com velocidade angular de 8 radianos por segundo no sentido horário. Vamos lá. A barra B gira neste sentido aqui, ó. Então, isso aqui é a velocidade angular da barra AB, ômega AB. Pronto. Beleza. Então agora eu vou desenhar o vetor velocidade do ponto B. Né? Então, a barra B desenvolve rotação em torno de eixo fixo, certo? E aí, nós vamos desenvolver aí, o autoenunciado, sim. Pronto. Exercício 3.7.4, página 100. Ok. Aí, então, a barra B gira no sentido horário, certo? Com velocidade angular de 8 radianos por segundo. Agora eu vou desenhar, então, o vetor velocidade do ponto B. O vetor velocidade do ponto B é o vetor velocidade de um ponto girante. Então, como eu vou fazer para desenhar o vetor velocidade do ponto B? Eu vou desenhar um vetor que tenha direção perpendicular a esta linha aqui, né? Como a barra B é reta, a própria estrutura da barra B representa o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Ok? Então, vamos desenhar o vetor velocidade do ponto B aqui. O vetor velocidade do ponto B terá esta direção aqui, ó. Então, direção perpendicular, ó. Veja, a direção perpendicular à estrutura da barra B, porque a barra B é reta, logo, aqui está, então, o vetor velocidade do ponto B. Ok? Qualquer coisa diferente disso está errado. Ah, professor, não estou enxergando. Então, vamos lá. Vou pegar um rascunho aqui, que é o que você deve fazer. Se você tiver dúvida, é o que você deve fazer. Então, você vai pegar um rascunho e vai rascunhar a barra B. Pronto, aqui está a barra B. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Ela gira no sentido horário. Pronto. Como que você desenha o vetor velocidade do ponto B? É um vetor que tem direção perpendicular à estrutura da barra, que representa o raio de giro do ponto B em torno do ponto A, e sentido condizente com o sentido de giro do sólido. Aí, pronto, esse é o vetor velocidade do ponto B. Acabou. Se você tem dúvida, faça isso. Não é proibido fazer isso. Se você tem dúvida, eu aconselho que você faça isso, inclusive. Ok? Pronto, está desenhado o vetor velocidade do ponto B. Pronto. Agora, usando o raciocínio de conjunto, vamos entender. O ponto B está se movimentando numa trajetória circular em torno do ponto A, neste sentido. Não está andando em linha reta.
Ele está desenvolvendo uma trajetória circular neste sentido, certo? Então, ele empurra o ponto C para baixo nesse instante. Se ele empurra o ponto C para baixo, significa o quê? Significa que a barra CD está desenvolvendo um movimento no sentido anti-horário, uma rotação no sentido anti-horário, ok? Vou tirar o enunciado para ficar mais fácil de vocês verem, senão acho que fica ruim para vocês, tá? Pronto. Agora, então, eu vou desenhar o vetor velocidade do ponto C, ok? Então, o vetor velocidade do ponto C tem direção vertical e aponta para baixo. Por que direção vertical? Porque é a direção que é perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto C em torno do ponto D, ou seja, a própria estrutura da barra CD. Pronto, aí está então. Então agora o que eu tenho? Eu tenho a barra B desenvolvendo rotação em torno de eixo fixo, a barra CD também desenvolvendo rotação em torno de eixo fixo, e a barra BC desenvolvendo movimento plano. Aí. Ok? Beleza, então a tendência é que a barra BC faça esse movimento aqui, assim, né? Então ela faz isso aqui, assim, ó. Ok? Então ela vai desenvolver esse movimento, na verdade, para o outro lado aqui, nesse sentido aqui, assim. Ok? Tá aí. Bom, pergunta. Qual situação é essa aqui? A barra BC. Ó, tem gente que tá rápido, né? Nem terminei a pergunta, o cara já respondeu. A Isabela tá rápido, o Harrison. Aí. A galera tá ligeira. Isso aí, pessoal. Situação 1 também, né? Basta olhar o vetor velocidade do ponto B e o vetor velocidade do ponto C não são paralelos. Se não são paralelos, sempre será a situação 1. Ok? O João Victor perguntou, professor, a impressão minha ou o vetor velocidade vai sempre formar ângulo 90 graus com a barra? Vamos lá, João Victor, vou responder a sua pergunta com esta figura. E aí, para todo mundo. Imagina que eu viesse aqui e colocasse uma barra assim, ó. Pronto, essa é a barra agora. Tá aí. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e a barra B gira nesse sentido. Pronto, e aí? Como que você desenha o vetor velocidade do ponto B? Então, aproveitando a pergunta do João Victor, né? Que foi, professor, a impressão minha ou o vetor velocidade sempre vai se formar ângulo de 90 graus com a barra? Bom, primeiro, se a barra for reta, isso é verdade. Se for rotação em torno de eixo fixo. Então não fica decorando que o vetor velocidade do ponto é sempre perpendicular à barra. Porque se eu coloco uma barra assim, e aí, como que você faz? A forma correta de entender isso é o vetor velocidade do ponto é sempre perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Ah, professor, como que eu enxergo o raio de giro do ponto? Acabei de desenhar. É só ligar o eixo fixo de rotação até o ponto. E agora você desenha o vetor. Pronto, o vetor tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Agora sim. Então não fica decorando que é sempre perpendicular à barra. Se a barra for reta, está correto. E se for rotação em torno de eixo fixo. Porque esse conceito é o conceito aplicado à rotação em torno de eixo fixo. Tá claro, João Victor? O Gabriel perguntou, professor, a maioria das situações vai ser a situação 1? Sim, a maioria sim, mas nem todas. A gente já vai ver uma daqui a pouco que não vai ser. Ok? Pronto. Com isso, vamos lá. Essa é a situação 1. Então agora vamos traçar a posição do CIR aqui desse sistema. Então, para traçar a posição do CIR, você vai pegar o vetor velocidade do ponto B, o vetor velocidade do ponto C e o ponto C. É só isso que interessa para você.
Esquece o resto do desenho e enxerga. Aqui está o ponto B, aqui está o vetor velocidade do ponto B. Esse desenho é o quê? Uma reta que seja perpendicular ao vetor velocidade do ponto B, passando pelo ponto B. Então, a reta é essa aqui. É uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e passa pelo ponto B. Pronto. A primeira reta é essa. Ok? Depois, segunda reta. Uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e passa pelo ponto C. Pronto. Segunda reta é essa aqui. Pronto. E aonde está então o CIR? Quase caiu fora do papel, mas aqui está o CIR. Pronto. Esse aqui é o CIR da barra BC. Pronto, tá aí. Ok? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu já vi acontecer isso aqui em prova, tá? Ó, por favor, o que eu vou falar aqui não é para ridicularizar ninguém, mas se você fizer isso daqui é forçar a amizade. Imagina que você tem aqui um ponto, por exemplo, ponto A. Esse aqui é o vetor de velocidade do ponto A. Tá aí. Beleza. Eu preciso traçar uma reta que seja perpendicular ao vetor de velocidade do ponto A e passe pelo ponto A. A reta é essa e nenhuma outra. Não tem como você falar assim, ah, tem outra reta. Não tem, é essa aqui, cara. Ó, a reta é essa. Se você enxergar outra, a coisa tá feia. E eu já vi muita gente desenhar reta perpendicular a um vetor assim. O cara faz isso aqui, ó. Bom, eu não sei quem é que ensinou para esse cara que isso é reta perpendicular, tá? Se você acha que isso aqui é reta perpendicular a um vetor, tá feia a coisa, hein? Deus me livre. Vai procurar ajuda, porque tá feia a coisa. Então não faz isso, hein? Por favor. Você tem que enxergar um ângulo de 90 graus entre o vetor e a reta que você está desenhando. Ó, o ângulo de 90 graus é esse aqui, ó. Acabou. Pronto. Essa é a reta perpendicular. Não existe outra que passe pelo ponto. Ok? Então são duas condições. A reta tem que formar um ângulo de 90 graus, ser perpendicular ao vetor e... Cuidado. Beleza. Pronto. Aí está o CIR. Então agora eu vou nessa bagaça aqui. E aqui eu vou dar um... Acelera, Ayrton. Tá? Por quê? Porque o equacionamento é igualzinho, cara. Igualzinho. O equacionamento é a mesma coisa. Então, se eu escrever lá barra B, então eu vou acelerar aqui, tá? Ó, barra B. Rotação em torno de eixo fixo. Então, a equação fica que a velocidade do ponto B é o ômega da barra B vezes o segmento AB. O que está escrito aqui? Equação da rotação em torno de eixo fixo. Ok? Isso, Ivan, a gente já fala já, só um minuto. Então, eu escrevi essa equação. Velocidade do ponto é o ômega vezes o raio. Pronto. Essa é a fórmula, entre aspas, que eu usei para escrever isso aqui. O segmento AB é o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. O segmento AB, certo? Então, o que está escrito aqui é V igual a ômega vezes raio. Pronto. Essa é a equação da barra B. Para a barra BC, como fica? Para a barra BC, fica lá. Movimento plano, né? Aí, então a velocidade do ponto é a velocidade do CIR mais o ômega vezes a distância entre o ponto e o CIR. Pronto, tá aí. Então, estou acelerando aqui porque a gente já fez esse equacionamento essa é a terceira vez que a gente está fazendo exatamente esse mesmo equacionamento. Tá? Então, eu escrevo lá que a velocidade do ponto B é igual à velocidade do CIR da barra BC mais o ômega do sólido, que é a barra BC, vezes a distância entre o ponto B e o CIR. Pronto. Tá aí. Essa é a equação da velocidade do ponto B.
velocidade do ponto C vai ser a velocidade do CIR mais C vezes a distância entre o ponto C e o C. Pronto. Escrevi a outra equação. Lembrando que a velocidade do CIR, na aula que vem, você vai entender porque eu sempre escrevo, porque eu zero, ok? E aqui fica a barra CD. Por fim, a barra CD que desenvolve rotação em torno de eixo fixo e que eu vou aplicar V igual a ômega vezes o raio para calcular a velocidade do ponto C, porque o ponto C é um ponto girante na barra BC, na barra CD. Então, a velocidade do ponto C é o ômega da barra CD vezes o segmento CD. E acabou. Ó, só para você comparar com o equacionamento do exercício anterior. Dá uma olhada. Igualzinho, pessoal. Ó, igualzinho. Não muda nada. Olha aqui. Ó. Igualzinho. O equacionamento literal é exatamente o mesmo. Ok? Equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Tá aí. E se você comparar com o exercício que a gente fez na aula passada, vai dar igual também. Ok? Pronto. Agora, vamos lá. Incógnitas geométricas deste exercício. Atenção. Vamos lá. Segmento AB. Tem o segmento AB? Não tenho. Ah, é fácil de calcular. Tudo bem, mas eu não tenho o segmento AB. O segmento AB é uma incógnita. Ó, olha aqui para o desenho e fala para mim quanto que vale o segmento AB. Não está cotado. Se você falar para mim que o segmento AB vale 0,25, está errado. 0,25 é a medida horizontal aqui. Essa medida aqui, ó, eu não sei quanto vale. Ah, mas por Pitágoras sai. Tudo bem, mas é incógnita. É isso que interessa. Beleza. Segmento B e BC. Vamos lá. Olha aqui o desenho. O CIR está aqui, o ponto B está aqui. Tenho isso aqui? Não tenho. Outra incógnita geométrica. Pronto. Segmento C e BC. O CIR está aqui, o ponto C está aqui. Tenho esse segmento C e BC? Também não. Outra incógnita geométrica. Pronto. E o segmento E, beleza, esse eu tenho. Boa, 0,2. Ok? Pronto, então chegamos a este ponto do exercício. Temos aí essas três incógnitas geométricas que precisam ser obtidas, senão não dá para continuar o exercício. Então, essa é a dificuldade do exercício. A dificuldade é geométrica. Ok? Então, vamos lá. Vamos para as incógnitas geométricas. Então, cálculo das incógnitas exatamente. A dificuldade desses exercícios é isso aí. É achar esses segmentos aí. Ok? Vamos lá, então. Para você enxergar o segmento AB, você tem ali um triângulo retângulo, certo? Eu vou desenhar aqui, ó. Vamos olhar. Então, formar um triângulo retângulo assim. Aqui. Aí, então, forma-se um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Onde aqui está o ponto A, ó. Aqui está o ponto B. Esse cateto vertical, eu sei que vale 0,04 metros, ok? Esse cateto horizontal vale 0,25 metros. Pronto. Então, o segmento AB é a hipotenusa desse triângulo. Então, aplicando Pitágoras, pronto, sai. Ok? Então, esse é fácil, né? Então, vou escrever lá. AB ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí. Então, o segmento AB. Aí tem que usar duas casas depois da vírgula. 3 casas, né? Senão
0,04 eleva ao quadrado, 0,25 eleva ao quadrado, soma, tira a raiz, 0,253 metros. Pronto. Esse é o segmento AB. Ok. Uma das incógnitas geométricas já foi calculada. Agora, o segmento B e BC e o segmento C e BC. Então, agora é que vem o conceito da semelhança de triângulos. Então, atenção, aqui está fácil. Eu acredito que alguns já tenham enxergado aí. Esse triângulo aqui, ó, bicudão aqui, ó, dá uma olhada. Esse triângulo que se forma aqui, ó, né, é semelhante a esse triângulo aqui, ó, que se forma aqui. Eu vou desenhar ali separado daqui a pouco, tá? Ah, professor, como que eu sei que é semelhante? Eu sei que é semelhante porque eles têm todos os ângulos iguais. Então, ó, dá uma olhada. Esse ângulo aqui vale 90 graus. Esse aqui também. Pronto. Beleza. Então, ambos são triângulos retos. Triângulos retângulos. Ok. Esse ângulo aqui, quanto vale esse ângulo? Não sei, não preciso calcular. Eu só preciso visualizar que esses ângulos são iguais. Esse ângulo aqui vale alfa, vai. O nome que eu dei para ele. Esse cara aqui quem é? Também é ângulo alfa. Aí. Então, esses dois ângulos são iguais. E esse ângulo aqui, que eu posso chamar de beta, também é igual a esse aqui, ó. Pronto, beta. Ou seja, estes dois triângulos são semelhantes. Porque eles têm todos os ângulos iguais. Os ângulos são iguais, não são semelhantes. Ângulo é igualdade. Aí, o conceito de arestas é que vai ter a questão da semelhança. Vamos desenhar aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo maior, né? Que é esse aqui. Desenhar um pouco maior, né? Aqui. Triângulo retângulo maior. E o menorzinho está aqui, que já é esse aqui, né, que eu vou redesenhar aqui. Então, o triângulo menorzinho seria esse aqui, ó. Pronto. Então, são esses os dois triângulos semelhantes. Ok? Que a gente conhece tanto de um triângulo e do outro. Esse cateto vertical aqui nesse triângulo menor, eu sei que vale 0,04. Ok? O cateto horizontal vale 0,25. Tá aí. Então, 0,25 esse cateto aqui. Pronto. Vamos colocar os nomes também dos pontos, né, para a gente se localizar. Esse aqui é o ponto A. Ó. Esse aqui é o ponto B. Aqui está o CIR. O ponto C está aqui. E o ponto D está aqui no meio. Pronto. Aí. Ok? Desse triângulo maior aqui, a única dimensão que eu conheço é o cateto vertical, que vale 0,08. Aí, certo? 0,08. Pronto. É isso que eu conheço desses dois triângulos. Ok? Boa. Então, agora eu vou calcular a relação de semelhança entre eles. Ó, relação de semelhança. Então, vamos lá. Relação de semelhança é uma relação, ou seja, uma fração, onde eu relaciono duas dimensões que sejam semelhantes, que eu conheço tanto para um triângulo quanto para o outro triângulo. A única dimensão que eu conheço, tanto para um triângulo quanto para outro triângulo, nesta situação, é o cateto vertical. Eu conheço o cateto vertical do triângulo maior e conheço o cateto vertical do triângulo menor. Aí, eu vou dividir eles. Cateto vertical do triângulo maior dividido pelo cateto
vertical do triângulo menor. Aí. Beleza? Isso vai dar, então, cateto vertical do triângulo maior, 0,08, dividido pelo cateto vertical do triângulo menor, 0,04. E que aqui também deu 2:1. Não vai ser sempre 2:1, é óbvio, né? Tanto é que, se você usasse uma outra possibilidade aqui de semelhança de triângulos, eu já falo, não daria 2:1, tá? Ó, então, atenção. Não é sempre que a relação de semelhança dá 2:1, né, pessoal? Você pode dar quebrado, tá? Não precisa ser um valor redondinho, tá bom? Então, não tem regra com relação a isso. Ótimo. Então, vamos lá. Quanto vale, então, o segmento BBC? O segmento BBC, ele é o dobro do segmento AB. Por que que é o dobro do segmento AB? Olha lá o desenho. O que que é o segmento BBC? É a hipotenusa do triângulo maior. Se ele é a hipotenusa do triângulo maior, e como eu sei que a relação de semelhança entre os dois triângulos é 2:1, significa que essa hipotenusa do maior vai ser o dobro da hipotenusa do menor, que é o segmento AB. Ok? Mostrar a primeira folha. Qual foi essa aqui? Aí. Já foi? Boa. Tá aí. Então, o segmento BBC é o dobro do segmento AB. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 0,253, que dá 0,506 metros. Pronto, segmento BBC já calculamos, né? O segmento AB já tínhamos calculado por Pitágoras. Tá aí. Então, o segmento BBC, matamos. Segmento CBC. O segmento CBC. Isso, Ivan. Depois eu explico já, tá? O segmento CBC vai ser o dobro dessa dimensão aqui. O que é o segmento CBC? Dá uma olhada no desenho. O segmento CBC é o cateto horizontal do triângulo maior. Se ele é o cateto horizontal do triângulo maior, ele é o dobro do cateto horizontal do menor. Ou seja, o dobro de 0,25. Que vai dar meio metro. Acabou. Pronto, pessoal. Acabou a graça. Já é. A dificuldade do exercício era essa. Achou isso aqui, já era, pessoal. É só resolver esse equacionamentozinho bunda aqui e já era. Acabou. Acabou a graça do exercício. Ok? Aí. Velocidade do ponto B é o ômega B vezes o segmento AB. Pronto. Então, a velocidade do ponto B é a velocidade angular da barra B, que foi dada no enunciado, 8. Então, esse ômega B foi dado no enunciado, 8, vezes o segmento AB, 0,253. Aí. Tá, Marcos, só um minutinho. Deixa eu só terminar o cálculo aqui, eu já volto lá. Velocidade do ponto B será, então, 8 vezes 0,253, 2,024. 2,024 metros por segundo. Pronto. Velocidade do ponto B. Jogo na equação 2. Velocidade do ponto B, velocidade do CIR, mais o ômega do sólido, vezes a distância entre o ponto B e o CIR. Pronto. Velocidade do CIR é 0. Velocidade do ponto B, já temos 2,024, que vai ser igual ao ômega da barra BC, que é a incógnita, né? Ômega BC,
vezes o segmento B e BC. O segmento B e BC acabamos de calcular aqui, ó, 0,506. Pronto. Aqui sai o ômega da barra BC, que é a resposta da letra A. 2,024 dividido por 0,506. 4 radianos por segundo. Pronto. Essa é a resposta da letra A. Joga no equacionamento 3, velocidade do ponto C, velocidade do CIR, que é 0, mais o ômega do sólido, vezes a distância entre o ponto C e o CIR. Pronto. Oh, isso aqui não tem vetor aqui, hein? Segmento. Pronto. Depois eu apago isso aí. Bom, velocidade do ponto C, incógnita. Ômega da barra BC, 4. Segmento C e BC, meio metro. Pronto. Daqui sai a velocidade do ponto C, 2 metros por segundo. Pronto. Jogo isso na equação 4. VI dá 0 porque é a velocidade do CIR, Daniel. A velocidade do CIR, via de regra, é 0. Velocidade do ponto C é igual a ômega da barra CD vezes o segmento CD. Aí. Então, a velocidade do ponto C, 2. Ômega da barra CD é incógnita. Segmento CD, é só olhar no desenho. Segmento CD está dado no desenho 0,2. Aí. Então, o ômega da barra CD vai dar 10 radianos por segundo. Aí. Não dá 8 não, Harrison. 4 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Aí. Pessoal, atenção. Velocidade do CIR é 0 por definição. Ponto. Então, onde você vê a velocidade do CIR na equação é 0. Por que eu coloco sempre a velocidade do CIR? Você vai entender na aula que vem. Porque, às vezes, a gente não sabe aonde está o CIR. Ok? E aí a gente vai usar ela como uma incógnita de verificação. O Juan pediu para voltar na segunda folha. Essa aqui é a segunda folha? Não sei. Aí. Ok. Pronto, está resolvido o exercício. O colega tinha ficado com dúvida na posição do CIR. Volto lá já. Vamos lá. Pessoal, posição do CIR. Para traçar a posição do CIR, você vai usar o método das duas retas, certo? Então, você vai desenhar. O colega que tinha perguntado é o Marcos. Então, é o seguinte, o vetor velocidade do ponto B está aqui, aqui está o ponto B. Então, eu preciso desenhar uma reta que seja tempo perpendicular ao vetor velocidade do ponto B passando pelo ponto B. Pronto. A reta é essa aqui, certo? Eu tracei com a régua aqui uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e passa pelo ponto B. Primeira reta. Pronto. Depois, a outra reta, igualzinha. É uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e passa pelo ponto C. Pronto. Aqui. Então, tracei. O cruzamento das duas retas te dá a posição do CIR. Beleza, Marcos? Tá claro agora? Beleza. Prontinho, pessoal. Resolvido o exercício. Um exercício, como eu disse, do ponto de vista de equacionamento, pessoal, isso aqui é muito repetitivo, né? Como eu disse para vocês. Ok? O ômega da barra CD deu 10. Daniel, aqui, ó. 10 radianos por segundo. 2 passa 0,2 dividindo 10. Ok? Isso, Ivan. Vamos lá. Existe aqui
Uma outra possibilidade de fazer. Então, seria a seguinte, de fazer a semelhança de triângulos, tá? Deixa eu pegar o rascunho aqui, peraí. Ó. Uma outra possibilidade de desenvolver a semelhança de triângulos é a seguinte. Imagina que você pegasse esse triângulo todo aqui, ó. Todo ele aqui, certo? Tudo isso aqui, ó. Ó, todo esse triângulo. E aí esse menorzinho aqui em cima estaria inscrito dentro do outro. Consegue enxergar isso ou não? Ó. Qual seria a relação de semelhança entre esses dois triângulos? Ó. Quanto vale essa medida aqui, pessoal? 0,12. E aí quanto vale essa menorzinha aqui? 0,04. Então, a relação de semelhança é 0,12 dividido por 0,04, que dá 3 para 1. Aí. Okay. Então, cuidado. Por isso que eu falo, trabalhar com triângulos inscritos um dentro do outro é um pouco traiçoeiro. Tá? Ó, esse triângulo aqui está inscrito dentro desse triângulo maior. Ficaria um pouquinho chato de resolver isso aqui. Tá? De preferência, procure triângulos que não estejam inscritos um no outro. Mas daria certo também. Seria o triângulo BCI. Qual o BCI? Como assim? Não achei aqui, Ivan. Só tem esses dois aqui, não tem... Se você fechasse esse triângulo aqui, é isso? Só essa pontinha aqui, ó? Não sei. Aí esse não dá para trabalhar, porque esse daqui você não conseguiria nenhuma informação. Se você fechasse só esse triângulo aqui. Aí não dá. O BCI é o que a gente usou, né? O BCI é o que a gente usou. Esse já é o que a gente usou. O que a gente usou foi esse aí. Esse menorzinho com esse maior. Ah, tá, entendi. Tá, entendi o que você falou. Grandão com esse menorzinho dentro, com esse daqui dentro. Dá certo também. Dá certo também. Aí é 0,12 dividido por 0,08, que aí dá 1,5, que você falou. Tá certo. Beleza, agora entendi o que você tinha falado. Ok. A Sueli perguntou, professor, quando for traçar a reta perpendicular, sempre vai ter ângulo de 90 graus? Sim, né? A condição para você ter uma reta perpendicular ao vetor é que tem que ter um ângulo de 90 graus, senão não é perpendicular. Ok? Reta perpendicular significa reta que forma ângulo reto, ângulo de 90 graus com aquilo que você está desenhando. Que no caso é o vetor. Pronto, pessoal. Está encerrado esse exercício. Vamos ao próximo. Vamos lá. Entre A e B não achei. Como assim? Aqui, Sueli, ó. O vetor e velocidade. Você está falando da reta. Ah, aqui. Olha o ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o ângulo de 90 graus. Entre o vetor e a velocidade do ponto B e a reta. Ok? Aí. Então, esse é o ângulo. Que nem eu desenhei aqui, ó. Separado. Aqui está a reta, aqui está o vetor. Na hora que você traçou a reta para achar o C lá na frente, olha o ângulo de 90 graus aqui. Então, tem dois ângulos de 90 graus aqui, inclusive. Beleza? Ok. Vamos lá. Próximo exercício. Atenção, este exercício aí. Então, veja. Vou ler o enunciado junto. Esse já é um pouco diferente. Fala que não são 3 barras. Certo? Essa é a estrutura de um motor monocilíndrico. Beleza? Então, beleza, Sueli, sem problema. Então, vamos ler o enunciado
do exercício. Então, ele diz lá, o eixo manivela AB do motor ilustrado gira com velocidade angular constante, ômega-b, igual a 75 radianos por segundo no sentido horário. Pela articulação A, passa eixo fixo. Para o instante ilustrado, pedem-se, letra A velocidade do pistão, e na letra B, ele quer saber a aceleração do pistão. Veja que eu coloquei aí, somente possível calcular pelo método vetorial. Então, essa letra B, nós não faremos, porque ela precisa do método vetorial, que é bem possível que a gente consiga ver na aula que vem. Né? Só temos mais a próxima quarta-feira, ok? Então, lá no final da aula que vem, eu vou resolver mais um exercício desenvolvendo o método do Siri, e aí já explico o método vetorial, que é importante que vocês conheçam também. Então, neste exercício, resolveremos somente a letra A, ok? Porque a letra B depende do método vetorial, que ainda não tratamos. Então, veja, pessoal, neste exercício, o que nós temos aí é um motor monocilíndrico, certo? Que é composto por 3 peças básicas principais, que são a manivela B, aqui, que a gente costuma chamar também de virabrequim, ou girabrequim, o pistão, certo? E a biela BC. Pronto. Então, essas são as 3 partes básicas deste motor de combustão interna. Beleza? Bom, então, agora, como eu esqueci de imprimir esse papel, certo? Então, eu vou fazer o desenho aqui mesmo, tá? Depois eu dou um print nisso aqui e o Teams, e depois coloco lá no PowerPoint para vocês. Então, veja, vamos analisar aqui o que cada um desses sólidos está desenvolvendo. Então, vamos lá. Começando, a manivela AB. A manivela B, ou virabrequim, está desenvolvendo rotação em torno de eixo fixo. Beleza? Isso não pode ter dúvida, né? Por que está desenvolvendo rotação em torno de eixo fixo? Esse ponto A aqui nunca vai sair do lugar, né? Então, o ponto A nunca sai do lugar. O ponto A é por onde está passando o eixo da manivela. Beleza? Inclusive, o enunciado fala isso, né? O eixo manivela do motor AB gira com velocidade angular constante de 75 radianos por segundo. Pronto. Tá, então eu tenho essa manivela B, desenvolvendo a rotação em torno de eixo fixo. Eu tenho a biela BC, que por enquanto eu não sei o que está acontecendo com a biela BC. Vamos deixar em aberto aí. E tenho o pistão. Aí, o pistão, que desenvolve o quê? Translação retilínea. Translação retilínea. Certo? Já vimos isso na aula passada, onde eu mostrei para vocês a estrutura de um motor monocilíndrico, lá naquela animação. Está lá no Teams, inclusive, naquela apresentação PowerPoint. Então, veja, o pistão, que é esta estrutura aqui, está alojado dentro da câmara de combustão. Então, ele se movimenta para a esquerda e para a direita. E só isso. Não tem como ele se movimentar a direção horizontal. Então, hora ele se movimenta para a direita, hora ele se movimenta para a esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Acabou. É isso que ele faz. Então, ele fica desenvolvendo esse movimento aqui, ó, certo? Então, movimento de translação retilínea. Pronto. É isso que esse pistão faz. E por que ele faz isso? Porque ele está alojado dentro da câmara de combustão. Quem é a câmara de combustão? A câmara de combustão é essa estrutura que aqui está, certo? Então, isso aqui forma uma câmara, que aqui dentro vai ter uma faísca, que vai queimar, misturar combustível, vai gerar uma explosão e vai empurrar esse pistão para a esquerda, e aí tem os tempos do motor. Precisa ver se é um motor 4 tempos, se é um motor 2 tempos, se é um motor do ciclo diesel, certo? Então, isso não importa. O que interessa é, o pistão desenvolve translação retilínea. Ponto. Ok? Beleza. Então, agora, vamos começar a analisar o que acontece com cada um dos sólidos. E para este exercício em particular, eu vou desmontar o sistema. Atenção.
Vamos lá. Vou desmontar o sistema. Vou desenhar aqui só a manivela AB. Bom, manivela AB está aqui. Pronto. Esse aqui é o ponto A, um ponto de articulação fixa. E aqui está o ponto B. Ok? Bom, então, o que acontece com essa manivela B? De acordo com o que foi dito no enunciado, a manivela B gira no sentido horário com velocidade angular constante de 75 radianos por segundo. Bom, então, a velocidade angular da manivela AB é no sentido horário. Pronto. E eu sei que ela desenvolve rotação em torno de eixo fixo. Então, agora eu vou desenhar um vetor de velocidade do ponto B. Qual é a direção do vetor de velocidade do ponto B? Por definição, quando um ponto é um ponto girante, quando ele pertence a um sólido que gira em torno de eixo fixo, o vetor de velocidade desse ponto tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Como a barra é reta, a própria estrutura da barra representa o raio de giro do ponto. Então, o vetor é perpendicular à própria estrutura da barra. Aqui está, então, o vetor velocidade do ponto B. O sentido é condizente com o sentido de giro do sólido, né? Se o sólido gira no sentido horário, ele aponta para a direita aqui no caso. Pronto, aí está o vetor velocidade do ponto B. Ok? Vamos agora, então, desenhar esse vetor no mecanismo montado, aí no PowerPoint. Pronto, então o vetor velocidade do ponto B vai ser esse cara aqui, VB. Pronto, ok? Transportei para cá, desmontei, mostrei no mecanismo montado. Vamos desenhar a velocidade angular aqui, o sentido de rotação, né? Pronto, aqui, ó. Sentido de rotação aqui, prontinho, ômega AB. Boa. Ok, então agora nós vamos estudar o pistão. Então, pistão agora. Vou colocar aqui no canto. O pistão. O que o pistão desenvolve, né? Então, já falei, o pistão desenvolve um movimento de translação retilíneo. Então, esse pistão, ele está alojado dentro de uma câmara de combustão. Tá? Então, aqui tem uma das paredes da câmara, aqui tem a outra das paredes da câmara. Ok, então ele desenvolve translação retilínea. Beleza? Essa aqui é a manivela B. Desenvolve rotação em torno de eixo fixo. O pistão que desenvolve translação retilínea. Aí. E aqui está o ponto C. Né? Pronto. Esse ponto C, ele desenvolve o quê? Já vemos já, Maurício, só um minuto. Esse ponto C, ele desenvolve o quê? Um movimento de translação. O ponto C é um ponto translatório, pessoal. O ponto C não gira em torno de eixo fixo. Então, você não vai procurar perpendicularidade do vetor velocidade do ponto C em lugar nenhum, certo? Então, vamos lá. Entendendo que o motor, nesse estágio que ele está, o ponto B está desenvolvendo um movimento de rotação em torno do ponto A nesse sentido. Então, ele empurra todo o conjunto para a direita. Então, a tendência é que esse pistão movimente-se para a direita e, consequentemente, o ponto C movimente-se para a direita. Ok? Aí. Aqui foi coisa demais. Pronto. Ou seja, você não vai procurar perpendicularidade em relação a nada aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque senão você vai desenhar um absurdo que eu vou mostrar para você aqui daqui a pouco. Então, o vetor de velocidade do ponto C é esse aqui. Ok?
Vamos lá. Então, atenção. O que acontece muito, né? O aluno decora que o vetor velocidade do ponto tem que ser perpendicular a alguma coisa no desenho. Beleza? Então, se você decorar, você vai se... O cara faz assim, fala, beleza, tem a estrutura da biela aqui, então, se tem que ser perpendicular a alguma coisa porque eu decorei, eu vou desenhar assim. Ó. Pronto. Aí o cara vai e desenha assim. Olha que coisa linda. Ó. Pessoal, vocês têm noção do que é desenhar um vetor de velocidade do ponto C assim? Se você tem moto, a próxima vez que você der a partida na moto, vai tudo pro saco. Vai explodir tudo, vai tudo pro espaço. Inclusive você. Por quê? Porque na hora que você der a partida na moto, o pistão sai pela transversal acima do motor. Arranca a sua perna fora, sei lá, carnificina total. Olha que absurdo seria você desenhar isso dessa forma. Então tenha a ideia do que é este absurdo. A Isabela está dando risada lá. A biela voadora, pois é. Então veja, pessoal, não tem o menor cabimento você desenhar um negócio desse jeito aqui, certo? E aí você fala, mas como é que eu faço para não cair nisso daí? Bom, você tem que analisar o que está acontecendo com o pistão. Ah, mas por que o vetor de velocidade não é perpendicular a nada? Porque o pistão não gira em torno de eixo fixo. O pistão translada retilinеamente. A perpendicularidade entre o vetor velocidade do ponto e a linha que define o raio de giro do ponto, você só procura no sólido girante. Este pistão não é um sólido girante, é um sólido transladante. Ele translada, ele não gira. Logo, isso que está desenhado aí é um absurdo sem tamanho, pessoal. Pelo amor de Deus, não cometa esse absurdo, ok? Então veja, se você entende que o ponto C pertence ao pistão e o pistão é um sólido transladante, você entende também que a única possibilidade é que o ponto C se movimente ou para a direita ou para a esquerda, mas nunca em outra direção que não seja a direção horizontal. Beleza? Cuidado. Então, desenhando o vetor velocidade do ponto C, aqui está. Esse é o vetor velocidade do ponto C. Boa. Ótimo. Então, agora vamos desenhar a biela. Sozinho, só a biela. Aqui está a biela. Ó a biela aí. Aqui está o ponto B. Aqui está o ponto C. Então, vamos transportar para a biela o que acontece nela aí. Vamos lá. Então, aqui eu vou transportar, copiar os vetores, né? O vetor de velocidade do ponto B tem direção horizontal para a direita. Pronto. VB. E o VC também. Pronto. Boa. Tá aí. Então agora você vai olhar para essa biela aqui, ó, esquece todo o resto. Olha só isso aqui. Ó. Só isso aqui. E vai falar para mim, qual das 4 situações é essa aqui? O Maurício já tinha falado. Isso. Muito bom. Perfeito, pessoal. A galera tá ligeira, hein? Gostei. Esta é a 4ª situação, pessoal. Ah, mas como que eu vou saber que é a 4ª situação? Possivelmente você esteja em dúvida entre a 4ª situação e a 2ª situação. Tudo bem, você pode ficar em dúvida entre a 4ª ou a 2ª situação. Certo? Agora, na hora que você for traçar a posição do CIR, aí não vai ter dúvida. Quer ver? Vamos lá. Dá uma olhada aí. Traçando a posição do CIR, como fica? Vamos lá. Vetor e velocidade do ponto B e o ponto B. Tem que traçar uma reta que seja
perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e passe pelo ponto B. Pronto, essa é a primeira reta. Então, olha a reta, olha o ângulo de 90 graus aqui. Ó. Pronto. Esse é o ângulo de 90 graus que forma entre a reta que eu desenhei e o vetor. Então, são duas condições. A reta tem que passar pelo ponto B, e tem que ser perpendicular ao vetor. Olha o ângulo de 90 graus aí. Beleza, então agora aqui é só você olhar isso aqui e comparar com a situação 2. Na situação 2, a reta que você desenha inicialmente passa pelo ponto B e pelo ponto C, e além disso é perpendicular aos dois vetores. Aqui não tem como acontecer aquilo. Então já está descartada a situação 2. Então vamos traçar outra reta. A outra reta é essa aqui. Ó. A outra reta é uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e passa pelo ponto C. Pronto. Olha a reta aí. Beleza. Então, vamos lá. O CIR está onde, pessoal? Por definição, sempre o CIR está no cruzamento das duas retas. E aqui não é diferente. Aonde as retas que eu tracei aqui vão se cruzar? Essas duas retas que eu tracei aqui são paralelas. Essas retas cruzam-se no infinito. Pronto. Aí. Ou seja, o que está acontecendo com a biela BC é um caso do movimento plano, que a gente chama de ato translatório. Tinha explicado isso na aula passada e tinha falado para você. Toma cuidado com isso aqui. Translatório. Nossa senhora, chega esse horário que não consigo nem escrever direito. Translatório. Tá, boa. Tá aí. Beleza. Pronto, então, esse é o conceito envolvido aqui. Essa é a quarta situação, como nós vimos. Certo? Boa. Então, quais são os conceitos que nós vamos ter que desenvolver aqui do ponto de vista equacional? Vamos equacionar cada um dos sólidos. Né? Então, esses sólidos aqui vão precisar ser equacionados. Deixa eu só traçar a posição do CIR aqui e dar um print na tela, que aí eu guardo isso daqui, aí eu posso parar de compartilhar com vocês. Espera aí. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, a posição do CIR deu no infinito. Tá? Ok? Aqui. Legal. Então, CIR está no infinito. Tá aí. Com isso aqui, então... Beleza, vou dar um print aqui, depois eu colo lá no PowerPoint. Prontinho. Beleza. Então agora, atenção. Vamos equacionar a bagaça aqui, né? E vamos ver o que sobra. Vamos começar equacionando a manivela B. O que a manivela B desenvolve? Rotação em torno de eixo fixo. Não é isso? Se a manivela B desenvolve rotação em torno de eixo fixo, o equacionamento que eu vou aplicar a ela é equacionamento de rotação em torno de eixo fixo. V igual a ômega vezes o raio. Tá aí. Então, vou aplicar essa equação aqui na manivela B. E vou escrever, então, que a velocidade do ponto B é igual a ômega da manivela B vezes o segmento AB. Pronto. Aí a primeira equação. Agora, atenção. E a biela BC? Muita atenção aqui. A biela BC está desenvolvendo ato translatório. O que você sabe sobre o ato translatório? Então, vamos lá. O que é o ato translatório? O ato translatório significa que naquele instante ilustrado, isso, Isabela, perfeito, que naquele instante ilustrado, a biela BC, ó, a biela BC, que é esse corpo aqui,
está exclusivamente desenvolvendo translação. Né? Então, isso daí é um caso particular do movimento plano. Ok? O que é o movimento plano? Translação mais rotação. Pois é. Nesse instante, nessa foto desse mecanismo, você observou que o CIR está no infinito. Isso te levou a concluir que o movimento é um ato translatório. Ou seja, neste instante, o sólido está desenvolvendo exclusivamente translação. E o que é que a gente aprendeu na primeira aula do curso, pessoal? Lá no começo do semestre, sobre a translação. A gente aprendeu que a velocidade de todos os pontos no sólido que translada é a mesma. Ó. Da biela BC. Tá aí. Isso é uma equação, certo? No sólido em translação, todos os pontos possuem a mesma velocidade. Ok? Beleza? Ricardo perguntou se o ponto C estaria no zero, mudando a direção do movimento. Não está mudando a direção. Se mudar a direção, explode o motor. Poderia estar mudando o sentido. Você está falando do ponto morto superior, ponto morto inferior. Não, ainda não aqui. Aqui não é ainda o ponto morto superior. Tá? Beleza? O Marcos Vinícius perguntou, é o caso da montanha-russa? Não, da roda gigante. Não, não é. Não é não. Lá é translação sempre. Aqui é translação só no instante. Ok? Ato translatório. Ok? Bom, vamos lá. Atenção aqui, então. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Como a biela BC desenvolve um ato translatório, significa que neste instante, ela está desenvolvendo translação. Unicamente translação. Logo, se ela está unicamente desenvolvendo translação, nada mais correto do que aplicar a ela a principal propriedade cinemática do sólido que translada. A velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto C, que é igual à velocidade de qualquer ponto da biela BC. Certo? Essa é a primeira propriedade cinemática do sólido em translação. Falamos disso na primeira aula do curso, pessoal. Nas primeiras aulas do curso. Tá aí. Agora o pistão. O pistão. A pergunta é a velocidade do pistão. Né? Pistão. A velocidade do pistão é a velocidade do ponto C. Por que a velocidade do pistão é a velocidade do ponto C? Porque o pistão sempre vai transladar. Sempre. Em qualquer instante o pistão está transladando. Não é isso? Então, se eu descobrir a velocidade do sólido como um todo, do pistão como um todo. Ok? Então, veja, pessoal, a quantidade de conceitos envolvida nesse exercício. Hein? Nós estamos falando de todos os movimentos que nós estudamos no semestre, num único exercício. Ah, mas isso aqui é uma equação? Sim. Isso aqui é uma equação? Também é uma equação. Ok? O pistão desenvolve, né? Esqueci aqui. Tá? Aí. E aí você olha para isso e fala, então, mas a resolução desse exercício é ridícula. Sim, é ridículo. Quer ver? Vamos resolver matematicamente esse exercício. Uma conta mata o exercício inteiro. Vamos lá. Essa equação, vou chamar de equação 1 aqui, vai. Equação 1, equação 2, equação 3. Pronto. Vamos lá. Começando com a equação 1 lá. Como fica? 1. Velocidade do ponto B igual a ômega da barra B, da manivela B, vezes o segmento AB. Pronto. Agora preciso do enunciado, né? Então, lá no enunciado, você sabe o quê? Ó, a manivela B tem uma velocidade angular de 75 radianos por segundo. E o segmento AB, ó, o segmento AB, está cotado no desenho, ó, o segmento AB vale
25 milímetros. Transformando para metros, porque a gente sempre responde no sistema internacional, 0,025 metros vai me dar, então, a velocidade do ponto B como sendo igual a 1,875 metros por segundo. Pronto. Tá aí. Jogo isso na equação 2. Velocidade do ponto C é igual à velocidade do ponto B, que é igual a 1,875 metros por segundo. Jogo isso na equação 3. Velocidade do pistão é igual à velocidade do ponto C, que é igual a 1,875 metros por segundo, e que é a resposta do exercício. Olha que simples a parte matemática desse exercício. Mas olha a quantidade de conceito para a gente chegar aí, pessoal. Este é o grande problema dessa situação 4. Do ponto de vista matemático, ela é extremamente simples. O problema é a parte conceitual. Ok? O Ivan perguntou, então logo todo o sistema está nessa mesma velocidade nesse instante? Não todo o sistema, cuidado, Ivan. A biela, qualquer ponto da biela tem essa velocidade. Qualquer ponto do pistão tem essa velocidade. Agora, da manivela depende do raio de giro. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, qual é a velocidade desse ponto aqui? Ó? A velocidade desse ponto não é essa aí, 1,8275. Tá? Ok? Aí. Exatamente, Gabriel. O Gabriel falou, vim para engenharia porque gostava mais de matemática do que português. Chego aqui tem mais interpretação do que cálculo. Pois é, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Temos mais 5 minutos de aula, então a pergunta extra. Ômega da biela BC. Quanto vale? Pergunta extra. A Isabela já tinha respondido. Tá aí. Quanto vale o ômega da biela BC? Silêncio. Silêncio total. Não tem. Não tem? Não tem significa o quê? Isso, João Victor. Daniel Novaes falou, não rotaciona. Logo, quanto é? Isso. Muito bom. Então é o seguinte, pessoal. O ômega da biela BC vale 0. Aí. Por que vale 0? Eu expliquei isso na aula passada, né? Pessoal, neste instante, a biela BC está desenvolvendo o quê? Um ato translatório. Ou seja, neste instante, ela está exclusivamente transladando. O que é a velocidade angular? A velocidade angular é uma grandeza característica de quem gira. Certo? A biela BC, desenvolvendo um movimento exclusivo de translação nesse instante, significa que ela não está, nesse instante, rotacionando junto com translação, que seria um movimento plano. Neste instante, ela está exclusivamente desenvolvendo translação. Quem translada exclusivamente não tem velocidade angular. Então, a velocidade angular da barra BC é 0. Né? Então, escrever aqui. Pois desenvolve
exclusivamente translação. Aí. Não? Ixi, passou direto para outro papel. Depois eu arrumo. Tá bom. Pois desenvolve exclusivamente translação. Professor, não entendi, não estou convencido. Então vamos lá. Para você dormir em paz, vou provar para você que isso aqui dá zero. Vamos lá. Então, vamos lá. Se você não está convencido que a velocidade angular da barra BC é zero, se você não entendeu por que a velocidade angular da barra BC é zero, então agora eu vou provar para você que isso aqui é zero. Então é o seguinte, vou escrever a seguinte equação para a biela BC. Equação de movimento plano. Ó, vamos lá. Vou escrever aqui, provando que ômega BC é igual a zero. Aí. Beleza. Então, eu vou escrever uma equação aqui, que vai ser a equação do ato de movimento para o ponto B, por exemplo. Vou escrever que a velocidade do ponto B é igual à velocidade do CIR da biela BC, mais o ômega da biela BC, vezes a distância entre o ponto B e o CIR. Pronto. Aí você deve estar pensando, mas o que o Fábio está fazendo? Não tem CIR. Ah, se você falar isso, se você pensou isso, pelo amor de Deus, hein? Não foi isso que eu disse. Pessoal, o CIR está no infinito. Não quer dizer que não tem CIR. Tá claro? O CIR está no infinito. Existe CIR. Ele está lá no infinito. Ok? Então não é para você olhar para isso aqui e falar não tem CIR. Está errado. Se você estiver pensando assim, está errado. O CIR existe e ele está no infinito. Ponto. Ok? Beleza. Então agora vamos lá. Quanto é a velocidade do ponto B? Calculamos. 1,875 metros por segundo. A velocidade do CIR é zero. O ômega da barra BC, não sei quanto é. Vou provar para vocês que dá zero. Vezes a distância entre o ponto B e o CIR. Quanto vale a distância entre o ponto B e o CIR? Sendo que o CIR está no infinito. Quanto é, pessoal? Quanto vale isso aqui? Vou reformular a pergunta. Imagina que você é um ponto e tem alguma coisa que está muito distante de você. Qual é a distância entre você e essa alguma coisa que está muito distante de você? Isso, Wesley. Perfeito. Acorda, pessoal. Só o Wesley falou? A galera já desistiu? Não, Ricardo. Não. Se você está falando para mim que as retas paralelas nunca se cruzam, você está negando a existência do infinito. Cuidado. Se você entende que o CIR está no infinito, mas não entende que as retas paralelas cruzam-se no infinito, você não entendeu. O CIR está aonde as retas se cruzam, ou seja, está no infinito. As retas paralelas cruzam-se no infinito. Ok? Isso é um axioma da geometria. As retas paralelas cruzam-se no infinito. Então vamos lá, pessoal. A distância entre o ponto B e o CIR é infinito. A distância é infinitesimal, porque o CIR está no infinito. Então a distância entre um ponto e alguma coisa que está no infinito é infinito. Pronto. Então, essa distância é infinito. Agora você vai passar o infinito dividindo debaixo do 1,875. Quanto dá? 1,875 dividido por infinito. Quanto dá? Agora você pode dormir em paz. Pronto. 1,875 dividido por infinito dá zero. Está provado porque o ômega da barra BC é zero.
Pega um número e divide por um número gigantesco, Ricardo. Quanto dá? Pensa no maior número que você pode imaginar. Vai ter tarefa sim, Wesley. Eu vou explicar aqui. Pega 1,875 e divide por esse número aí, Juan. Quanto vai dar? Vai dar zero. Muito próximo de zero. Ok? Qualquer coisa dividido por infinito é zero. Pronto, pessoal. Está resolvido o exercício. Atenção. Existe uma tarefa que eu vou colocar no Teams para vocês. E a tarefa é essa. Certo? Essa é a tarefa. Vou colocar exatamente esse slide lá no Teams. Você pode imprimir esse slide e desenhar em cima dele mesmo. Afinal, é um exercício extra apostila. Ok? Esse exercício está muito fácil, pessoal. Muito fácil. Muito, 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 muito fácil, pessoal. Leia o exercício e veja o que está sendo pedido. Eu pedi uma única coisa. Não é para você resolver o exercício calculando coisas que não foram pedidas. Ok? Não, Ivan, infelizmente eu não consigo dar a revisão na aula que vem, porque ainda tem conteúdo para passar. Não vai dar tempo. Tá? E não dá para revisar numa aula tudo que a gente viu no semestre inteiro, né? Ok? Beleza. Então, aula que vem, conteúdo, tem exercício, vou falar do método vetorial, ou seja, aula para valer. Essa tarefa está na apostila? Não. Essa tarefa não está na apostila. É uma tarefa extra apostila. Esse slide estará lá no Teams. Ok? É para entregar, eu vou marcar a data, mas acho que vou ver a data lá. Mas não é tão breve, não. Tá? Obviamente, ali no meio da primeira semana de aula, né? No meio da primeira semana de prova, mais ou menos, tá bom? Sim, esse é o último conteúdo. Só falta a gente tratar do método vetorial, que é o que a gente vai fazer na aula que vem, tá bom? Beleza, senhoras e senhores. Então, este exercício estará lá no Teams. Vai ter uma tarefa lá atribuída para vocês com este exercício anexado lá, tá bom? Sim, vou colocar lá no Teams, Marcos, no início. Exatamente. Vou colocar lá como atividade para entregar. Beleza? Então, uma ótima noite para vocês, um ótimo resto de semana e até a próxima quarta-feira. Boa noite.